Fonte da salvação, só
João, capítulo 5, verso 1 em diante, que fala sobre a cura de um paralítico. João, capítulo 5, verso 1 em diante, até o verso 15, vamos fazer essa leitura, que fala da cura de um paralítico. Todos acharam? Diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das oliveiras um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga comigo, 38 anos. É muito tempo, né? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não tinha lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Diga aleluia, glória a Deus. Tome teu assento, querido, e deixa a sua alma de pé nesta noite para a gente falar um pouquinho desse texto que fala sobre a cura de um paralítico. Mas eu tenho algumas imagens que eu estive em Israel, como eu falei no início deste culto, e eu não gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar alguma coisa. Eu sei que eu trouxe muitos vídeos, mas tomaria muito tempo da palavra, mas eu separei alguns aqui e eu gostaria de passar o primeiro, por favor. Essa filmagem eu fiz com o ônibus para mostrar para vocês um pouco da cidade do país de Israel, né? Isso aí andando por dentro de Israel, passando por várias cidades, passamos por Belém, por Nazaré, por Cafarnaum, cidades por onde Jesus passou. E como você vê, são montanhas. Então a gente imagina Israel, assim como muitos falam que é uma cidade, um país desértico, né? Eu imaginava que fosse um país assim de deserto de areia. Na verdade é um deserto de pedra. Aí essas montanhas são todas pedras, e é muito utilizada essas pedras em todas as construções ali de Israel, prédios, igrejas, templos, tudo que é construído, basicamente, eles fazem dessas próprias pedras que eles tiram dessa região aí. E a gente olhando, como é que poderia manar leite e mel de um lugar como esse? Árido, né? Chega lugares aí que fica a 40 graus. É muito quente. Belém, a gente já acha quente, né? Às vezes 34 graus, 30 graus. Lá em alguns lugares chega a 40 graus. Tem umas fotos aí que eu acho que não tem para passar hoje, mas o Isaac estava igual aqueles nômades, né? Árabes,
Eles têm que fachar ele com um pano para se proteger do sol, porque era muito sol, muito calor. Pode passar o próximo vídeo. Esse vídeo é no Getsemane. Esse lugar foi um dos lugares assim que mais me impactou. É uma área assim de um espaço até grande. Eu foquei muito nessa árvore porque na verdade aqui não é o Getsemane, aqui é Jericó, e esta árvore que eu mostrei agora há pouco é a árvore que diz o povo lá que é onde Zaqueu subiu para ver Jesus. Esta árvore, a gente para e olha lá, tem placa e tudo, assim, olha, a mesma árvore, essa daí. Está falando ao fundo, que é a árvore onde Zaqueu desceu, de uma figueira brava, ela não dá semente, não dá nada, e está lá há mais de 2.000 anos. Pode passar. Essa daí você já adivinha onde é, né? Esse aí é o Mar Morto, olha como Isaac está. Sem nadar, sem nada, só flutuando em cima da água. Não afunda. Por que não afunda? Tem muitas explicações, tem basicamente 3 explicações. A primeira é que tem muito sal, é 10 vezes mais sal do que o mar normal. Então isso faz com que a água fique densa. Uma outra justificativa para isso é que esse mar ele não tem para onde desaguar. Então as águas são canalizadas para o Mar Morto e ele fica ali só prendendo a água, e por isso ele mantém muito sal dos outros mares que desaguam nele. É uma outra explicação. E a terceira explicação é porque Deus criou assim, e assim vai ficar até Jesus voltar. E eu creio nessa última explicação, que Deus criou o Mar Morto assim, dessa forma. Mais um milagre da parte do Senhor. E ao redor tudo é sal. As praias, aonde chega fica branco ao redor de sal. Pode passar outro vídeo. Esse aí já é na plataforma do Templo de Salomão. Então, isso aí era para estar o Templo de Salomão. Acho que ele foi destruído no ano 70. Então ficou só esta plataforma. E aquela mesquita que aparece ali, essa de teto dourado, foi construído bem em cima de um lugar onde era o Santo do Santo. Então foi construído aí, e o domínio dessa plataforma, dessa área religiosa, é dos muçulmanos, por incrível que pareça. Para a gente entrar lá, tem toda uma regra para você poder acessar esses lugares. A própria essa mesquita aí, a gente não pode entrar. A gente ia passando, tinha algumas portas abertas, quando a gente tentou olhar para dentro, eles fecharam a porta na mesma hora. Para entrar lá, as mulheres não podem estar com os ombros aparecendo, nem joelho, nem mulher nem homem. Inclusive aconteceu no nosso grupo, na nossa caravana daqui de Belém, de umas 2 pessoas estarem com o vestido comprido, mas tinham assim uma brecha aqui no vestido, e eles não deixaram passar. Aí eles põem uma saia preta muito feia, grande, né, para colocar por cima do vestido. E aconteceu também com um rapaz, que não era do nosso grupo, estava em outro grupo, e ele entrou, estava de bermuda, mas a bermuda não cobria o joelho, aí ele teve que colocar uma saia. E quando a gente foi para lá, o nosso guia falou, disse assim, olha, para vocês não passarem por vexame, os homens não estarem de saia, porque aí não vão nem conseguir bater uma foto, já vão logo de calça, vão cobrindo ombros e joelhos. Então, o domínio aí é dos muçulmanos, só para você entender. E eu lá olhando, e o guia contando a história, dizendo que na época que eles entregaram essa plataforma do templo, foi uma guerra que houve entre Israel e a Jordânia. E um dos requisitos que a Jordânia pedia para cessar a guerra é que o Israel cedesse essa plataforma toda onde foi o templo de Salomão e entregasse o domínio para eles. Então eles entregaram, e a Jordânia pegou e passou o domínio dessa área toda para os muçulmanos. Então, apesar de ter todo o exército israelense ao redor dessa área, eu fiquei assim, por que eles não tomam? Eles não tomam porque vai mexer com os muçulmanos do mundo inteiro. Tem países que são muçulmanos, né? A maioria são muçulmanos. Então,
ia declarar uma terceira guerra mundial só de Israel chegar a tomar esse espaço aí. E a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, que só vai ser levantado esse terceiro templo já quando a gente estiver caminhando para a volta de Jesus. Então a gente já vê e já tem lá uma associação que arrecada recursos para construir o terceiro templo. Já tem o dinheiro e estão esperando só o tempo certo para construir o terceiro templo, e aí vai possivelmente declarar uma guerra. Pode passar. Tanque de Betesda. Esse é o vídeo do tanque de Betesda, que onde eu li essa passagem da Bíblia. Era exatamente onde foi o tanque de Betesda, ao lado do portão das ovelhas, onde entrava com as ovelhas para o sacrifício. Tem o portão aí do lado, e aí essa imagem que eu fiz é justamente do tanque de Betesda. E todos esses lugares que eu citei, tem muito mais lugares. A gente visitou aí, acho que por volta de uns 30 lugares desses, né? E por onde Jesus passou, onde Jesus operou milagres. Hoje o Isaac estava lembrando da casa da sogra de Pedro, né? Lá tem ainda o resto das construções, e acima da construção construíram um templo, uma igreja, uma sinagoga. Mais embaixo é a casa onde era da sogra de Pedro, uma casa onde Jesus sempre repousava, descansava, está ali até hoje. Então para nós foi uma experiência incrível, né? Muito forte, assim, momentos que a gente passou ali na presença do Senhor, chorou, se alegrou. Antes de ir a Israel, eu não tinha tanto o desejo de conhecer, né? Eu gostaria de ir, e Deus abriu esse tempo para a gente estar lá. Mas a Bíblia fala que aquele que crê sem ver, este é bem-aventurado. Então nós que não vemos, que não estamos vendo toda a história da Bíblia ali naquele lugar, e a gente já crê que Jesus operou milagre, operou a cura desse paralítico ali em Betesda, sem ver o local, sem ver os locais por onde Jesus passou, nós já somos bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. Mas a experiência de ver aumenta a nossa fé. Então eu até falei assim: como é que foi lá? Eu digo assim: olha, eu voltei mais crente, né? Então é assim mesmo, a gente reforça a nossa fé. Mas voltando a esse texto que fala sobre a cura de um paralítico, e eu mostrei esse último vídeo que aparece ali, o tanque de Betesda, e eu fiquei ali meditando sobre esta cura, sobre este milagre. Enquanto a gente estava ali, eu estava olhando o local, e como se eu estivesse vendo Jesus ali, olhando para aquele homem, que, como eu falei, como a gente leu aqui no texto, ele já tinha 38 anos esperando a cura, né? Ali todos os dias, caminhando para aquele lugar, caminhando para aquele tanque. E Jesus, passando por ali, olhou, viu aquele homem, né? A palavra diz assim, que ele deixa fazer multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, né? Jesus, vendo-o deitado, no verso 6, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: querem ser curados? Então ali eu fiquei refletindo, 38 anos, todos os dias, buscando a cura, buscando o milagre, esperando. Eles acreditavam que ali naquele tanque, quando um anjo passava por aquele lugar, as águas se movimentavam. Então a primeira pessoa que caísse nas águas era curada. E quando Jesus pergunta a ele: queres ser curado? E a resposta dele foi: respondeu o enfermo, no verso 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E eu fiquei olhando e me perguntando que muitas vezes nós somos como esse paralítico. Muitas vezes a nossa vida, ela está parada, ela está anestesiada. Nós precisamos às vezes do milagre, precisamos de uma cura, precisamos que aconteça alguma coisa, mas nós estamos como esse paralítico. Estamos ali presos nas amarras, achando que é alguma coisa que a gente precisa fazer. Alguém precisa fazer por nós, alguma força, algum empurrão, e assim a gente vive a vida, e muitas vezes 38 anos, 40 anos,
50 anos, esperando o milagre, mas não dando a primazia a Jesus. Este homem, pelo visto, como ele falou, ele não conhecia Jesus. Quando Jesus falou, tu queres ser curado? Se ele soubesse com quem ele estaria falando, logicamente ele pediria cura, como muitos fizeram, como o cego ali na estrada de Jericó, que atraía a atenção de Jesus, chamava, gritava e pedia misericórdia, e os discípulos falavam assim, olha, fica calado, não perturba, e ele continuava insistindo, Jesus, filho de Davi, tente compaixão de mim. Já este homem não, este homem, para o que se indica aqui nesta passagem, ele não conhecia Jesus. E assim nós vemos muitas pessoas, muita gente que ainda não conhece a Jesus. Às vezes tem uma vida religiosa, uma vida de estar na igreja, de cumprir com todos os deveres cristãos, mas não conhece o Criador, não conhece a Jesus, não entrega a Ele, não abre o seu coração para Ele entrar. E eu fiquei me perguntando e olhando aquele tanque quando eu estive ali em Israel, e me perguntei ao Senhor, o Senhor curou um, mas devia ter muitos aí nesse tanque, esperando a cura. Por que não curou todos, não é? Porque o Senhor curou apenas um. E no mesmo instante, o Senhor respondeu meu coração, porque Jesus não queria apenas a cura física, mas Ele queria a cura espiritual de todos, não só daqueles doentes que estavam ali, como a população, a multidão que acompanhava Jesus para ver o milagre. Você imagina que esse texto, tantas vezes pregadas pelo mundo todo, produz milagre, produz libertação, produz cura, ao longo de mais de 2000 anos. E uma cura, um milagre. Então Jesus, ele não precisava curar a todos, porque ele estava ali para que as pessoas reconhecessem que Ele é Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele pode responder nossas orações, que nós não dependemos de um tanque, nós não dependemos de água, nós não dependemos da nossa força, mas nós devemos depender de Jesus. Aleluia! Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, talvez paralisado por uma ação na justiça, talvez triste por uma doença, uma enfermidade, ou um problema de desemprego, não sei qual é a sua situação, mas muitas vezes a gente pode estar se comparando com este homem, parado, perplexo, sem saída, mas saiba que Jesus é a solução, Jesus é a resposta para o que você precisa, para preencher este seu coração, para responder as tuas petições, o teu clamor, a tua oração. O Senhor sabe. Jesus passando e caminhando por ali, ele sabia o que aquele paralítico queria. Talvez ele estivesse ali triste, talvez ele estivesse ali angustiado, quem sabe ele estaria já como se fosse o último dia dele, Jesus conhecia o coração. Então Jesus prontamente, porque Jesus, Ele quer atender a todos nós, Ele quer alegrar, Ele quer trazer a vida de novo, Ele quer trazer o casamento de novo, quer restaurar relacionamentos, quer mudar a nossa história. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Nós, como os pastores, a gente se alegra muito quando acontece algo maravilhoso assim. Por esses dias, a gente orava por um casal que estava separado. A gente achava que não teria mais jeito. Eu e a minha esposa Mira, a gente participou do casamento deles. Fomos testemunhas, não foi? Fomos testemunhas do casamento. E ele me disse, não tem mais jeito. Foi comigo, a gente se aconselhou. Ele me procurou na Boas Novas, a gente ficou lá, fiquei orando, fiquei aconselhando, conversando. E ele disse, não tem mais jeito, não tem como. E a gente continuou orando, e a gente continuou clamando por ele, e por esses dias ele falou que Deus restaurou o casamento dele. 1 ano e 4 meses separados. Então, queridos,
Jesus continua operando milagres. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a cura que você precisa nessa noite? Essa palavra foi para aquele paralítico, é para mim nesta noite, e é para você nesta noite, é para você também. Jesus, ele está aqui. Jesus, ele chegou, quando chegou o primeiro crente aqui, Jesus já estava aqui, te esperando. Ele sabia que a gente vinha aqui para este culto, para estar adorando, para estar louvando, para estar orando. Ele sabia. E ele estava se preparando para ter esse encontro conosco aqui nesta noite, hoje. E a pergunta que ele faz para mim e para você é: queres ser curado? Queres ser curado? Qual é a área da sua vida que você precisa de cura? É na área física? É na área emocional?